Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um bate-papo, uma conversa aqui pelo nosso Instagram. Você que ainda não nos acessou, pode nos acessar a partir de agora. Nós vamos hoje receber aqui no nosso bate-papo, nossa conversa com o secretário de Cultura do Estado do Maranhão, o secretário Anderson Lindoso, que vai bater um papo com a gente, papo descontraído. Você pode nos acessar aí através do Juarez Souza Cultura, tá bom? Pra gente passar aqui essa meia hora, 40 minutos conversando, batendo um papo, você dando a sua sugestão dentro daquela conversa que vai acontecer aqui com o nosso secretário Anderson Lindoso. A hora que o secretário estiver já aí nos acompanhando para que a gente possa conversar com o nosso secretário Anderson Lindoso. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos. E parece-me até que seria esse o primeiro São João que seria realizado pelo secretário Anderson Lindoso, se não me falha a memória. Né? É isso Ele mesmo, seria o assumiu a primeiro. secretaria e acho que seria esse o primeiro São João realizado pelo secretário Anderson Lindoso. Que muita gente diz o Anderson é muito novinho, né? Para assumir uma pasta com tanta polêmica, secretário. O senhor já está me ouvindo? Eu gostaria do seu boa noite com os nossos amigos. Boa noite, secretário. Boa noite, Aez. É um prazer conversar contigo, como sempre, com teus seguidores. Agora, dessa forma, né? A crise trouxe para a gente essa evolução. Agora a gente está conversando não mais na rádio, mas também, além da rádio, a gente conversa agora através das redes sociais. É um importante instrumento para que a gente possa superar os prejuízos que essa crise está fazendo. Tu tem razão, é o primeiro São João que eu iria fazer. Eu É. assumi a secretaria, vai fazer um ano agora, quarta-feira, dia 1º de julho. Foi quando o governador anunciou e eu assumi a cerimônia de posse formal, foi no dia 5. Então, seria o primeiro São João. Nós fizemos o prolongamento do São João do ano passado. Uma semana do São João, tive a experiência de fazer com a equipe de 1º a 6 de julho, que foi o IPEM. E depois Natal, Carnaval e as atividades de ocupação que a gente tem durante todas as semanas, né? Mas São João, propriamente dito, desde o início, seria esse ano. O senhor chegou a realizar o carnaval, né? O Carnaval desse ano, 2020, já foi na minha gestão, e o Natal também, 2019, foi com a gente, Natal Réveillon. O que a gente tinha pronto, secretário? Porque a gente sabe que essa pasta é uma pasta que ela aparentemente ela pode até as pessoas achar que não tem problema, mas tem problema em virtude da cidade de São Luís, do estado do Maranhão ser um estado, né, com um potencial cultural muito grande. E aí, o que o senhor tinha pronto para o São João, pro São João desse ano? O São João desse ano, na verdade, é importante que as pessoas saibam que todas essas grandes atividades que a gente faz, elas são produzidas o ano inteiro. O mês de junho, para o São João, ele é apenas o ápice, assim, a cereja do bolo de todo um trabalho que é realizado desde quando acaba o prolongamento do nosso São João, porque aqui o São João no Maranhão, desde 2015, a gente tem feito, tem tido um prolongamento, né? Que é o que a gente faz no Mais Cultura, Turismo e Férias durante o mês de julho. Quando acaba o mês de julho, que inicia agosto, a gente já começa a planejar o São João do ano seguinte. E a gente tinha muita coisa planejada. Quando nós fomos surpreendidos pelo coronavírus, pela crise do coronavírus, a gente teve que, infelizmente, suspender tudo. A gente já estava com muita coisa planejada. Iríamos lançar o credenciamento já para os grupos, já iríamos conversar com os grupos, já estávamos conversando, já tinha iniciado o diálogo com os grupos para poder a gente fazer um São João tão belo como foi o São João 2019 e com quase sem problemas algum como foi o Carnaval 2020, né? Que foi um carnaval no qual nós não tivemos quase nenhum problema, foi do ponto de vista da organização, do preparo, do trato com o artista, foi muito bem proveitoso. Agora, secretário, é porque nosso áudio está um pouquinho atrasado.
Mas, secretário, é evidente que nós tivemos esse problema que não foi só em São Luís, não foi só no Maranhão, foi no Brasil. Afetou. A cultura popular, ela é a mais afetada em função de nós não podermos, porque não tem aglomeração, não pode essa festa ela faz aglomeração, né? E isso foi, acho que, o lado pior, porque fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos, né, a voltar novamente a se movimentar. Isso é ruim, né? Com certeza. Na verdade, essa crise ela é não só no Brasil, mas é uma crise mundial. Afetou inicialmente, logo de forma muito grande, com prejuízos quase que irreparáveis, a cultura e a educação, porque suspende a aglomeração, são os principais setores que são impactados. Então, a gente tem que trabalhar para reverter isso, para diminuir os prejuízos. Porque a cultura popular ela é muito importante, ela é mais afetada ainda, no geral, Juarez, porque se a gente for, a gente precisa levar em consideração que, claro, a gente tem uma parcela de artistas que eles conseguem comercialmente se vender, que conseguem fazer um grande sucesso, conseguem ter recursos que conseguem passar por uma crise dessa, claro, com prejuízos, mas sem experimentar grandes dificuldades. Já na nossa cultura popular, normalmente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para passar por esse período, porque os nossos artistas, os nossos saberes, os nossos mestres, eles não tiveram tanta sorte, tanto apoio financeiro como alguns setores da cultura que, claro, é bem menor. Esses que tiveram apoio financeiro, que tem comercialmente, um sucesso comercial falando, né, comercialmente sucesso, eles são menores. É uma parcela bem pequena dos trabalhadores da cultura. No geral, o trabalhador da cultura ele trabalha num evento para sobreviver para o próximo. Muitos da cultura popular não conseguem nem viver da cultura mesmo. Eles fazem a cultura por amor. O valor que se recebe é para continuar fazendo cultura e não para sobrevivência e subsistência. Por isso é importante que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Estado como um todo, ele olhe para esse setor com a devida importância. Saiba que a cultura de verdade é feita ali, é feita através da cultura popular, onde muitas vezes o fazedor de cultura ele não teve nem acesso à formação, ao estudo formal, à educação formal. É uma educação que ele tem feita, passada de pai para filho, da transmissão de saberes, algo que a gente precisa valorizar e ter isso em mente quando a gente vai fazer gestão de cultura. Nós tivemos, secretário, uma lei, né, ela foi aprovada. Eu gostaria que o senhor abordasse bem esse tema para a gente, que é o auxílio emergencial. Né? A gente sabe que mesmo a cultura ela não acontecendo de fato e direito, que é desse momento que nós estamos falando, que são a programação, né? o arraial funcionando, a brincadeira presente lá, aquele calor humano que é peculiar da nossa festa. Esse auxílio emergencial, de que forma já foi aprovado? Porque ele é um projeto que foi aprovado já na Câmara Federal, da Benedita da Silva, né? A relatora é a Jandira, deputada Jandira. O projeto de lei 1075/20. O senhor tem alguma informação para passar para a gente? Quanto é que cabe para o Maranhão? De que forma que vai ser rateado esse recurso com as manifestações culturais? Porque não é só o Bumba Boi, é evidente que tem as outras manifestações que precisam também ser amparadas nesse momento, não é? Com certeza. Na verdade, hoje nós estamos experimentando um vácuo de cultura, de eventos culturais presenciais muito grande. A nossa cultura está sobrevivendo das redes sociais, de fazer esses eventos online para que a gente possa transmitir, ter algum tipo de conexão entre o fazedor de cultura, o artista e o público. E essa lei ela é oriunda de um grande trabalho e debate dos secretários estaduais e dirigentes estaduais de cultura, junto ao Congresso Nacional, para que a gente, com uma articulação grande com a sociedade civil também, importante lembrar, que é para a gente poder ter algum auxílio de forma emergencial para a cultura, porque esses recursos que virão, é importante também que a população saiba, eles não são recursos oriundos do Tesouro, que estão livres ali para serem utilizados para a saúde, por exemplo, que é a nossa prioridade agora. São recursos do Fundo Nacional de Cultura, que estão represados, não foram movimentados durante o ano de 2019 inteiro,
início de 2020 também não foi movimentado e está lá, rendendo e que pode ser utilizado nesse momento para esse setor que é tão importante, tão caro à nossa sociedade, que faz com que a gente tenha uma movimentação financeira importante, uma movimentação social melhor ainda, e faz com que a gente resgate muitas vidas pelo país inteiro. Essa lei ela foi proposta na Câmara dos Deputados, foi aprovada por quase unanimidade, apenas o Partido Novo não votou a favor da lei, apesar de entender a importância, eles têm a ideia de que não poderia ter nenhuma ação emergencial voltada para setores, acho que deveria ter sido feito para toda a sociedade, para a sociedade como um todo. Acho que eles não compreenderam muito bem que a origem dos recursos que vão ser destinados é do fundo específico para a cultura, não poderia ser utilizado para outras categorias. Acho que eles não conseguiram compreender bem isso e não votaram. E no Senado foi aprovado por unanimidade. Uma notícia importante é que agora há pouco, nós recebemos a notícia da deputada Jandira que foi sancionada a lei. Vai sair no Diário Oficial de amanhã a sanção da lei. Não tenho ainda todos os detalhes, porque eu estava acompanhando aqui, nós iniciamos a live, mas parece-me que só teve um veto, que foi na questão do prazo que a lei colocava para a transferência dos recursos, que era de 15 dias. Ele vetou o presidente vetou esse prazo, teoricamente, pelas informações que eu tenho, e aí a gente vai trabalhar agora para essa liberação ser o mais rápido possível, porque é um recurso muito importante. É muito importante. Ele vai ser distribuído para estados e municípios. Quem quiser saber quanto vai receber por município, pode ir lá no site da Confederação Nacional dos Municípios. Lá tem a tabela por município do Maranhão, quanto vai receber. Aí, como são 217, por óbvio, eu não tenho todos os números de cabeça, mas lá tem número por número, município por município. E aqui para o estado do Maranhão, lembrando, para o estado, não para dividir entre os municípios, para ações estaduais, lideradas pelo governo do estado, nós vamos receber 62 milhões de reais, um pouquinho mais de 62 milhões de reais, para aplicar na cultura de algumas formas, das mais diversas formas. Em forma de auxílio emergencial, em forma de subsídio mensal para manter algumas casas que trabalham com cultura, exemplo de escolas de música, escolas de dança, museus que não são mantidos pelo poder público. Aí exemplo, nossas casas de cultura não poderão receber esse subsídio, evidentemente, vão receber as casas que são mantidas por entidades particulares e também para ações de fomento. Ações de fomento. Por exemplo, ações relativas ao edital do Conexão Cultural, que nós lançamos, que foi uma ação que nós fizemos para diminuir os prejuízos e atender um pouco da necessidade do artista que sobrevivia da cultura e agora está sem seu palco para se apresentar e ter sua renda, e também manter a conexão entre a população e a cultura maranhense. Então, essa é basicamente a ideia da lei. Agora, se tu me perguntar assim, Anderson, como vai ser aplicada exatamente? O que é que o Estado vai fazer com essa lei? Nós ainda não temos todas essas definições, Juarez, porque, infelizmente, nós experimentamos uma completa falta de liderança no cenário nacional com relação à cultura. Nós não temos no Ministério do Turismo uma diretriz ainda. Nós estamos trabalhando junto aos secretários, ao Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, para a gente criar meios. Estamos conversando com o TCU, TCE, Ministério Público Federal, Senado Federal, para a gente tentar achar formas de agir de forma única, ter um caminho único, um caminho uniforme para agir com relação a essa lei. Que é muito importante que a gente tenha esse caminho, porque, como eu falei, serão recursos destinados para os estados e recursos destinados para o município. Nós não poderemos fazer sobreposição de ações. O estado não pode fazer uma ação igual ao do município, porque aí eu não vou estar ajudando a cultura em nada. Eu vou estar atrapalhando, vou estar, na verdade, por exemplo, pagando 2 auxílios para o Juarez e deixando de pagar para o Joel, por exemplo, que é nosso amigo, só usando vocês como exemplo. Deixar de ajudar um dos dois. Então, é preciso que a gente tenha caminhos e uma regulamentação sobre como utilizar para que a gente utilize esse recurso da melhor forma possível. Então, nós estamos estudando. O certo terá o auxílio, terá o subsídio mensal para as casas e terão as ações de fomento. Como nós vamos fazer, a gente está definindo com essas entidades para que quando o recurso caia, a gente já tenha tudo pronto, de modo a que a gente faça com que o sistema de cultura todo haja em conjunto para atender principalmente aqueles que mais precisam, porque aqui não se está falando em atender interesse da secretaria, não se está falando em atender interesse de A ou B, é interesse de toda uma cadeia produtiva da cultura que vai muito além do artista.
aí tu sabes muito bem, é um grande, além de radialista, de jornalista, é um produtor cultural também, faz promoção cultural aqui no Maranhão, sabe muito bem, é um dos grandes organizadores de uma grande festa tradicional nossa, que é a festa de São Marçal, que esse ano não vai acontecer por conta da pandemia. Tu sabes que a gente depende muito de muita gente que trabalha nesse momento para que isso aconteça. Pessoal técnico de som, de luz, estrutura, tudo isso. Então, é importante que a gente faça a aplicação da melhor forma possível desse recurso, para atender essa população que necessita. Desse montante que cabe nesse rateio para os estados, o senhor já sabe quanto vem para o Maranhão? Pouco mais de 62 milhões de reais. 62 milhões e 200 mil, mais ou menos. É, né? Aí, como eu falei, a gente vai ver como vai ser, como nós vamos utilizar, porque aí nós temos o subsídio, o auxílio emergencial durante o tempo da pandemia, todos esses cálculos estão sendo feitos, a gente já está trabalhando nisso há algumas semanas, a equipe está focada nesse trabalho para que a gente possa usar o recurso da melhor forma possível. Tá. Esse momento, secretário, além de tudo isso, da questão da... Porque a cultura popular, ela traz dividendos para o Estado. Né? A cultura popular, ela ao longo dos períodos, né? Principalmente esse mês, que é o mês de junho, que nós estamos terminando. Amanhã, por exemplo, como o senhor citou, nós não temos a festa de São Marçal. Hoje nós não tivemos a de São Pedro. Né? Então, são momentos como esse que deixou realmente a produção cultural, os grupos. Porque o grupo de Bom Meu Boi, mesmo ele, como o senhor citou, e é de conhecimento público de todos nós, lives feitas pelos bois, os batizados, algumas dessas pessoas me disseram, Juarez, é muito mais difícil a gente fazer a live, montar toda a estrutura, né? Tem que ter recurso para fazer tudo isso, né? Uma produção, quem pode fazer uma produção pequena faz, mas tem custo, quem pode fazer uma maior faz, que tem custo também, tudo isso teve custo para eles. É um momento também, através desse auxílio, de poder ajudar, né? Porque o governo não pôde bancar a live de tudo quanto é brincadeira. O governo já vinha, a secretaria já vinha auxiliando ali naquilo que foi possível logo no começo da pandemia, né? Então, esse recurso ele chega nesse momento também para que possa ajudar essas manifestações culturais. Isso, é importante que a gente tenha em mente uma questão básica da administração pública, da parte financeira da administração pública. Eu preciso arrecadar para ter recursos financeiros para executar o que está previsto no orçamento, que é uma lei. Quando a gente fala assim, muita gente me questiona, assim, e o orçamento do São João? Eu tenho respondido, o orçamento é uma lei, é uma ficção jurídica, portanto, ele está ali prevendo a possibilidade de eu gastar esse recurso desde que eu arrecade. E com a pandemia, o fechamento das lojas, o fechamento do comércio no geral, não pense em ninguém que isso é uma ação que é fácil de se fazer pelo governo estadual, porque não é. Ainda mais pela repartição tributária que nos cabe, a parte que nos cabe é a parte do consumo. Se não houver consumo, não tem arrecadação, não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, nós temos dificuldade para manter os serviços públicos. E o São João, por exemplo, todos os eventos que nós fazemos, eles são mantidos com recursos públicos. Então é importante que as pessoas saibam que aquele recurso que estava previsto, ele não se satisfez, nós não tivemos arrecadação. Por isso que nós não pudemos ajudar toda a cadeia que fez, todos os grupos que fizeram lives, porque nós não teríamos dinheiro. Nesse momento, a prioridade dos recursos públicos do Tesouro Estadual é a saúde. Nós temos que aumentar leitos, comprar medicamentos, pagar servidores, todos esses serviços essenciais que são fundamentais para sobreviver a essa crise. Mas nós não ficamos parados, sabendo que a gente não tinha esse recurso. Daí, essa articulação que nós fizemos, junto com os conselhos, com os secretários, dirigentes, para que a gente pudesse liberar esses recursos que estavam lá represados no Fundo Nacional da Cultura. Que é importante lembrar, frisar sempre, recursos destinados à cultura que estavam represados neste fundo e que nós poderíamos utilizar e vamos utilizar agora com a sanção da lei. Espero que muito em breve a equipe financeira do governo, econômica do governo federal, faça esse repasse para que a gente possa utilizar esse recurso e colocar ele onde ele realmente merece estar e deve estar, que é com quem faz cultura popular no nosso estado, no nosso país como um todo. Eu estou lhe chamando de senhor, né? Que eu sou mais
do que você, mas estou dizendo ainda, a gente possa ter um São João fora de época, porque a gente viveu muito isso. Na pandemia, mês de maio, abril, maio, não vai ter São João, vai ter São João. E aí a gente chegou, evidente que todo mundo sabia. As nossas manifestações culturais, todas elas eu acompanhei em vários locais, em várias sedes de brincadeira, indo lá e eles trabalhando, reformando as indumentárias, né, confeccionando novas indumentárias, mas com a consciência de que nós não poderíamos ter o São João, porque a cada momento a gente vivia casos de aumentar, a curva subindo, a curva subindo. A secretaria pensa, o senhor tem esse pensamento de que a gente melhorando lá no mês de setembro, outubro, sei lá, setembro nós temos o aniversário de São Luís, né? Se não der outubro, novembro, da gente ainda nesse ano ter algum momento das brincadeiras no terreiro, nos arraiais? O senhor acredita que existe essa possibilidade, secretário? Hoje é bem difícil, Juarez, porque essa crise sanitária ela traz consigo também uma grave crise econômica, que, como eu falei, a arrecadação que nós estamos experimentando não pode não satisfazer essas nossas necessidades de fazer uma grande festa como essa. E também diversos outros fatores que a gente conhece bem. A própria vocação da nossa festa, ela não permite que a gente faça um São João fora de época, porque nos moldes como é feito mesmo em junho, porque a maior parte dos nossos brincantes, os que fazem parte das brincadeiras, eles são pessoas que têm suas atividades profissionais, são voluntários, não são dançarinos profissionais, são voluntários que se preparam para esse momento em junho, tiram férias, fazem toda uma preparação para poder participar desse momento em junho. E nós não temos como ter no horizonte planejamento hábil para fazer isso. Eu só posso pensar em festa quando eu tiver realmente a cura, ou então assim, a segurança de que nós não vamos ter mais isso com a saúde, com essa pandemia. Não há que se pensar em festa. Hoje a gente tem que ter, inclusive, hoje nós passamos de 2.000 mortos pelo coronavírus. Então é importante que a gente tenha esse sentimento. Não há um momento ainda de se pensar em festa. Quando a crise passar, aí sim nós pensaremos. Eu acho que não caberia esse ano um São João fora de época, mas isso não impede de que a gente faça outras ações diferentes, outras ocupações, caso a pandemia, a gente tenha uma melhora nos índices da pandemia, que garantam segurança à população, à saúde da população, a gente venha fazer outras atividades, encontros, ocupações, que possam também rememorar e fazer referência a esse momento que é tão importante para a nossa cultura popular. Mas hoje a gente está nesse sentido, trabalhando não pensando em fazer festa, mas trabalhando forte, botando todos os nossos esforços, toda a nossa força de trabalho em pensar meios de auxiliar os grupos que estão passando por dificuldades e que passarão por dificuldades para que essa nossa tradição não se perca. Ajudar os grupos de hoje, que não receberam os cachês, que se prepararam, que fizeram as indumentárias, como tu falaste, as oficinas, que já estão tendo investimento, que a gente possa ajudar esses grupos para que eles se mantenham, não se percam, não quebrem economicamente falando, e a gente possa voltar no ano que vem, em 2021, melhor ainda, mais forte, fazer aí sim um grande São João. O senhor acredita que com essa pandemia, não é, e esse momento difícil que ainda estamos vivendo, isso chegue a alcançar, por exemplo, 2021, carnaval? Chega aqui a pergunta do Melo, né, com relação ao carnaval. Se o carnaval pode ser atingido em 2021? Isso aí é um exercício de previsão que eu não tenho condições de fazer por não estar envolvido nas pesquisas referentes ao corona. Não tenho nem formação para fazer essa perspectiva. Mas, como eu falei, hoje todo o futuro nosso está ameaçado de eventos, está ameaçado até que se tenha uma segurança, uma imunização da sociedade e que a pandemia tenha dado um ponto final. Que a gente tenha assim, que a gente possa dizer que as autoridades sanitárias, autoridades de saúde digam, olha, está liberado, pode fazer eventos. Enquanto não disser isso, a gente não tem como fazer previsão. Eu não tenho como fazer essa previsão.
Se acabar antes, evidentemente nós vamos fazer carnaval. Se até lá não tiver cura, não tiver vacina, não tiver remédio é comprovadamente eficaz, que diminua a ocupação dos hospitais, infelizmente a gente pode não ter. Existem estudos, o Rio de Janeiro já apresentou alguns estudos que pode sim ter, que pode ter dificuldades no carnaval, mas a gente tem que ter fé, tem que ter pensamento positivo, acreditar na ciência, acreditar nos nossos médicos do mundo inteiro que estão trabalhando aí quase que 24 horas para que a gente possa sair dessa crise o mais breve possível. Resumindo, secretário, essa foi uma pergunta até feita aqui pelo Melo, que está nos acompanhando, preocupado já com o Carnaval de 2021 em função do bloco tradicional Os Tremendões. Mas a gente sabe que, para tudo isso, é a vacina, né? Ser criado, nós temos aí a vacina, porque tendo a vacina, vai imunizar e vai, com certeza, vamos vencer a guerra contra esse inimigo, né, que apareceu na vida do mundo, porque não é só São Luís que foi atingido, não só o Maranhão, mas o Brasil e o mundo que se prejudicaram. Secretário, passando tudo isso, quais são as suas expectativas? Aí eu já diria Carnaval, já diria São João do próximo ano. Evidente que nós vivemos esse momento de torcer para que a gente vença a guerra, né? Passado isso, o que o senhor planeja, o que o senhor tem, o que a gente pode ter de bom? Vamos falar de coisa boa. Vamos vencer esse mal, vamos falar de coisa boa. Como tu bem sabes também, Juarez, nós fazemos o planejamento anual da secretaria. E quando eu falo anual é porque cada evento, quando ele encerra, na quarta-feira de cinzas acaba o carnaval, quinta-feira eu montei uma equipe já para pensar no carnaval Não, São João não, para pensar no carnaval do ano seguinte, porque o São João já tinha uma equipe pensando já desde agosto do ano passado. Quando a gente acabou o São João fora de época que a gente faz durante o mês de julho, que é o Mais Cultura e Turismo Férias, que aqui são as ocupações na Praça Nauro Machado, quando acaba ali, já tem uma parte da equipe que já se planeja, já senta para pensar em inovações, que a gente já estava com várias inovações pensadas para esse ano, um aumento do espaço do Arraial do Ipem, para a gente poder ter mais gente, mais conforto, um pouco mais de amplitude, mais pessoas trabalhando, tudo isso estava sendo pensado. De igual modo, nós continuamos pensando aí no Natal. O Natal nosso já estava sendo programado desde janeiro, já com melhorias para a gente fazer o Natal esse ano. A gente continua pensando. Agora o que está acontecendo é que sempre tem um plano B. Se não puder ser feito com aglomeração nos moldes tradicionais como nós estamos fazendo, será feito de outra forma, que aí são surpresas que a gente tem que deixar para o momento adequado para divulgar. Mas o que a população pode esperar é que a Secretaria de Cultura está trabalhando para inovar, para mudar. O Carnaval 2021, sendo possível acontecer, e a gente tem fé que vai acontecer, será já ampliado do que foi esse ano, para poder atender mais ainda a expectativa de pessoas que nos visitaram, que ficaram aqui para curtir o Carnaval 2020. Enfim, sempre vai ter novidade, sempre buscando valorizar cada vez mais o artista da terra, que é quem precisa mais, trabalho voltado para que a gente valorize esse artista, para que ele seja contratado, para que ele tenha mais palco. E agora, claro, tudo que nós fizermos, nós vamos ter um bracinho do Conexão Cultural para poder também usar as redes sociais para promover e dar espaço para que os artistas se apresentem. Aquele artista que às vezes não consegue se apresentar na programação oficial, porque é tanta gente querendo, e infelizmente a programação é curta, né? No Carnaval, por exemplo, são 5 dias lá que a gente tem imprensado, não tem como botar todo mundo ao mesmo tempo. Aquele que não puder lá, que ainda não tem um portfólio formado, que está começando, ter a oportunidade de formar esse portfólio, participar através das redes sociais e ter seu nome aí no mundo divulgado, mostrando a força do nosso artista, a força do maranhense e como a gente produz coisa boa. O senhor acredita que se nós não até Carnaval, ainda voltando ao assunto do Carnaval, nós não tivermos vencido essa guerra, pode acontecer os blocos fazendo live, as escolas de samba fazendo live? É um momento que a gente pode... A gente está, né, querendo adivinhar, na verdade. Porque quem sabe disso, na verdade, é Deus, né? E aqui na Terra, os homens da medicina, para que a gente possa vencer a guerra. Mas se isso até lá não tiver acontecido, a gente pode ter esses mesmos modos do São João no Carnaval? Pode. É provável que se não tiver, a gente tenha que pensar algo nesse sentido.
A gente torce para que não seja, porque esses nossos grandes eventos, eles prevêem aglomeração e a beleza tá na aglomeração de pessoas. É o mosaico que se forma com a aglomeração, que é a palavra da moda agora, com a aglomeração de pessoas no São João, no Carnaval, ela é que faz a magia também. E aí nossa cultura, ela tem isso, né? Da magia da presença, do calor humano, da receptividade, do sorriso, do passar a nossa alegria e contagiar o outro através da cultura, de fazer com que a pessoa se sinta parte do Maranhão através das nossas apresentações culturais. E a gente precisa que isso passe logo, porque as redes sociais, elas são um instrumento importante, elas fazem parte hoje da nossa vida, e não vão sair mais, da cultura não vai mais, é bem difícil que a gente se desligue disso, porque é uma forma eficaz também de promover a nossa cultura para o mundo inteiro, mas ela não substitui a presença, não substitui as pessoas próximas e esse calor humano que é necessário. Então, é importante que a gente frise isso. Nós vamos continuar com conexão, é algo que vai ficar para a gente, nós vamos continuar com as lives, que são importantes, mas nós precisamos voltar para o contato humano, que isso faz com que nós sejamos o que nós somos hoje. Essa pergunta talvez eu teria que fazer ela para o secretário de Fazenda do Estado. Não é? Mas o senhor faz parte do governo, é secretário de Cultura, e os secretários estão sempre conversando. O fato de nós não termos o São João, financeiramente para o governo, do que o governo aplica no São João, porque muitas das vezes as pessoas, secretário, elas dizem assim, o governo, as pessoas que não participam, que não convivem, que não são, que a cidade, nem toda cidade ela participa do São João, vai para o arraial, vai para as festas, para saborear as comidas típicas. Muita gente não vai, tem as outras pessoas que gostam das outras coisas. E isso é normal. Mas, nas conversas de reuniões de secretários, o secretário de Fazenda, nós vamos ter prejuízo, porque o fato de não ter o São João, a rede de hotéis, os turistas que vão vir, quer dizer, o prejuízo foi grande para o Estado? Para o Estado como um todo foi um grande prejuízo, porque nós, por exemplo, esse ano, a média de investimento que nós temos feito no São João é de 20 milhões de reais e nós temos cálculos que a cada R$ 1 investido em cultura, nos mais diversos eventos que a gente faz, nós temos um retorno de aproximadamente R$ 4. Então, seria o quádruplo desse valor. É algo em torno de 80 milhões de reais, falando só do investimento público, fora o investimento privado, que é feito também durante essa época. Então, a gente está falando com certeza de mais de 100 milhões de reais que nós deixamos de arrecadar em toda a cadeia produtiva, que vai de restaurantes, hotéis, o pessoal do artesanato, comércio informal, motoristas de aplicativo, de mototáxi, taxistas, trabalhadores do transporte em geral, montagem de palco, som, luz, tudo isso. Todos esses profissionais que fazem parte dessa cadeia produtiva acabou por não ter, então a gente teve esse prejuízo, experimentamos esse prejuízo gigantesco. Por isso que é importante que a gente volte o mais rápido possível, porque investir em cultura, os valores que a gente coloca em cultura são investimentos, não são gastos, e tem um retorno muito importante para uma parcela muito importante da nossa população, direta e indiretamente. O nosso amigo Ademar está nos acompanhando. Obrigado, Ademar, radialista também. Ele pergunta, essa pergunta a gente muitas das vezes até já questionamos também o secretário Anderson, os secretários passados também do governo, em governos anteriores também, a gente sempre fez essa observação, essa reclamação. Por que não colocar nas prévias do carnaval, né, e aí ele aqui se refere ao carnaval, é onde a gente muitas das vezes contrata, traz o artista de fora, valorizando assim muitas das vezes só o artista de fora, não é? E não valorizando o artista da casa, não é, secretário Anderson? Eu queria que o senhor respondesse para o Ademar. Há essa possibilidade de deixar de valorizar o pessoal? Eles acham que valoriza o pessoal de fora e aí quando o contrato de fora paga logo, não é? Recebe logo, muitas das vezes o daqui fica aguardando para receber depois. Tem como mudar isso?
Na verdade, Juarez, essa é uma visão que a gente precisa ter. É um debate gigantesco, a gente já fez esse debate algumas vezes. É importante que as pessoas saibam. Por exemplo, na prévia do Carnaval, a programação foi 100% de artista maranhense. 100% de artista maranhense. No Carnaval, nós trouxemos alguns artistas e é importante a gente ter esse contato. O que precisa ser feito é a gente ter a noção do quanto que é investido percentualmente no artista local e no artista de fora. Nós investimos aqui no nosso Carnaval, por exemplo, mais de 90% do valor de cachê pago é para artista local. E nós temos uma parte que nós fazemos para os artistas que têm repercussão nacional, porque tem por dois motivos. Há duas importâncias nisso que a gente não pode deixar de mencionar. Primeiro, que nós somos maranhenses, mas nós também somos brasileiros. Eu quero que o nosso artista se apresente lá fora, os nossos grandes sucessos daqui se apresentem lá fora, e para isso eu preciso também trazer um pouco, fazer esse intercâmbio para trazer pessoas de outro lugar para cá. Por vários motivos isso é bom. Trazer para cá, por exemplo, vou dar um exemplo básico e real que aconteceu agora. Margareth Menezes veio aqui no Carnaval do Maranhão esse ano, tocou, viu, teve uma apresentação conjunta dela lá com o Bloco Acomombu, convidou e quer levar o Bloco Acomombu para conhecer, para ir para a Bahia, fazer apresentações com ela, para a Bahia e para o Brasil inteiro. Daí já tem um ganho gigantesco para o nosso artista, porque tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio. E segundo, que também nós temos uma parte da população que conhece, que quer ter essa oportunidade e às vezes não tem dinheiro para pagar o show que o cara vem fazer aqui, que é pago, que é cobrado. E essa pessoa também tem direito e merece ter contato com a cultura do país inteiro, porque nós somos maranhenses, mas nós somos brasileiros. Nós somos uma federação, uma nação, e faz parte de ser uma nação compartilhar e viver a cultura dessa nação em conjunto. Então, há essa importância inegável. Com a questão dos pagamentos, que também é uma questão complicada, é o seguinte, Juarez. Os artistas de fora, os artistas que vêm de grande repercussão nacional, eles vêm para fazer essa única apresentação aqui, uma só, a gente tem uma facilidade um pouco maior de fazer o pagamento do cachê na hora. Os nossos artistas aqui fazem diversas apresentações. Eu consigo pagar para eles antecipado uma parte, como a gente tem feito, para a maioria. Às vezes, alguns a gente tem uma maior dificuldade, porque são muitos. É muito artista, é muito documento. Eu estava tendo uma conversa com o Neto de Azeli, que é o diretor da Casa do Tambor agora há pouco, que é preciso ter muito documento, nem sempre as pessoas têm, a gente exige muito, é uma análise muito grande que a gente tem que fazer na secretaria para poder pagar legalmente as pessoas. É o CPF do gestor que está em jogo também, que acaba sendo penalizado por isso, esse pente fino que a gente tem que passar para poder fazer o pagamento da forma correta. E tem muitos artistas, Juarez, e aí faz parte, que não conseguem completar o número de apresentações que são contratadas. Então, precisa averiguar isso. Por isso que a gente não consegue pagar 100% antes, às vezes. Para alguns, a gente paga uma parte e depois paga a outra. E com essa dificuldade da quantidade imensa de artistas que a gente tem, que a gente quer atender, que a gente faz o máximo possível para atender o máximo de artistas do nosso estado, a gente acaba tendo essa dificuldade para fazer o pagamento de todos antes. Mas há de se falar que a gente tem experimentado uma grande evolução desde que nós assumimos o governo e temos feito os pagamentos da melhor forma possível e o mais rápido possível. O Carnaval foi pago em março. O pessoal do Carnaval entrou na pandemia quitado, com seus cachês quitados. Isso é uma coisa boa de se falar, porque é um trabalho árduo. As pessoas às vezes não dão valor a esse trabalho, acho que é mais que obrigação, e é. Não estou dizendo que não é obrigação do Estado, é mais do que obrigação, mas é uma obrigação que é compartilhada com os artistas. Porque várias vezes eu já recebi ligação tua lá na rádio, dizendo: Anderson, artista tal não está reclamando aqui que não fez o pagamento. Eu vou consultar, ele está devendo certidão para a gente, eu não posso pagar. Então, é um trabalho árduo que aí foi feito. Dizer que nós conseguimos pagar ainda em março todos os artistas do Carnaval que apresentaram a documentação é bom, é importante, porque mostra que tanto a Secretaria fez sua parte, como o artista está compreendendo cada vez mais a necessidade, que não é algo que nós inventamos, não é algo que veio da minha cabeça, que veio da cabeça do governador Flávio Dino, está na lei, e nós só temos que cumprir a lei. E nós estamos cumprindo ela da melhor forma possível. Por isso que é necessário toda essa burocracia, infelizmente, mas a gente tem que cumprir. Eu vou lhe perguntar uma coisa que
vou perguntar porque se a gente não pergunta, muitas das vezes eles interpretam mal. Né? E a gente sabe o porquê. Por que esse cachê das manifestações, dos artistas, e eu acho que é até fácil do senhor responder. Se eu responder isso, fácil. Por que ainda existem as produtoras? Muitos deles reclamam, eu paguei tanto para a produtora. Porque a eu tive que produtor... fazer pela produtora. Por que existem as produtoras nesse intercâmbio do contrato do artista com a Secretaria de Cultura do Estado? A produtora, é bom de se informar, ela não é uma exigência da secretaria. Nós não exigimos produtora. A gente não exige produtora, não precisa de produtora para participar dos nossos editais. Não é um requisito. No entanto, existem muitos dos nossos artistas que não têm regularidade fiscal, financeira, documental para participar dos editais. Aí é o que eu falei, não é uma exigência minha, Anderson, não é uma exigência do governador Flávio Dino. É uma exigência da legislação que rege as contratações públicas. E quando nós assumimos o governo em 2015, nós assumimos com essa bomba no nosso colo. A minha primeira passagem pela Secretaria de Cultura foi ainda em 2015, como assessor do secretário Felipe Camarão, e eu fui um dos que pegou lá essa bomba, que foi a notificação do Ministério Público e do TCE para que a gente aplicasse a lei, porque não era aplicado antes, era feito de outra forma os pagamentos, e claro, eles fizeram o óbvio, a gente tinha que fazer, nós só cumprimos. Aplicar a lei, fazer as contratações da forma correta, daí surgiu o credenciamento, que nós fizemos o credenciamento para poder fazer as dispensas de licitações, as inexigibilidades, da melhor forma possível, com mais transparência e mais aberta. O que é a produtora, no final das contas? A produtora é como se fosse, vou dar um exemplo aqui mais real do nosso dia a dia. Todo mundo tem lá o seu imposto de renda a fazer ano a ano. Eu posso fazer um imposto de renda pessoalmente. Eu posso entrar lá no site da Receita Federal, seguir os protocolos que lá diz no site, que é relativamente até intuitivo, vou fazendo e faço meu imposto de renda sozinho. Mas eu tenho a possibilidade de contratar um contador para fazer isso para mim. Se eu não quiser ter o trabalho ou tiver dificuldade em fazer esse trabalho por qualquer motivo que seja. Eu tenho medo. Por exemplo, eu tenho medo de falar, botar um dado errado e depois cair na malha fina ser cobrado. Se eu não quiser fazer isso, eu contrato um contador para fazer isso para mim. Mas é uma escolha minha. Eu decido. Não é a lei que diz que eu tenho que ter um contador. Eu decido. De igual modo, são as produtoras. As produtoras, elas existem, e aí não há que se criminalizar a produtora, falar mal de produtora, porque elas existem para facilitar para quem ou tem dificuldade, não sabe, não tem entendimento, não consegue fazer por algum motivo, ou não quer ter esse trabalho. Não quer pegar aquela fila de passar um dia inteiro na Receita Federal para regularizar o seu CNPJ, seu CPF, que não quer tirar certidão na CAEMA, ter todo esse trabalho, que não tem essas condições e às vezes que não tem mesmo dinheiro para fazer esse investimento. Porque, infelizmente, a gente sabe muito bem, para fazer isso a pessoa gasta pelo menos o transporte dela para correr nesses locais para fazer isso. E aí, o que é que ele faz? Tem a possibilidade de contratar uma produtora que vai fazer todo esse trabalho e para isso cobra o valor do trabalho que eles estão fazendo. Então, é isso que é o papel da produtora. Não é algo exigido pela secretaria, não é algo exigido nem pela lei. A produtora existe como uma espécie de facilitadora para quem ou não sabe ou não quer ter esse trabalho. Aí que é o papel da produtora. Tá certo. Eu sabia que o senhor me respondeu, o senhor tinha, a gente já tinha essa informação. Perguntei porque me falaram aqui, pediram para me perguntar sobre produtoras. A gente sabe que a manifestação cultural ou o artista procura a produtora em função disso aí, de não ter a documentação. Então ele tem que procurar a produtora. Se ele quer passar lá no crivo, ele tem que ter a produtora que vai responder por ele. Então aí você tem que pagar a produtora. A produtora não faz o serviço de graça. Ela cobra um percentual que você tem que pagar. Ou você paga, então você não passa no crivo para poder se apresentar ou para fazer um show. Enfim, essa questão toda. Secretário, nós estamos já. Como é que está aí o nosso horário aí, gente? A produção aí tá bacana ainda? Temos ainda algum tempo? Já temos mais 10 minutos. Eu queria lhe agradecer, tá vendo? Porque, secretário, apesar da idade, né, mas o senhor já
teve essa passagem pela secretaria como o senhor frisou, e já um pouquinho de experiência, né? Apesar de jovem, né? De jovem, mas com a responsabilidade de poder encarar desafios como esse, que é comandar uma pasta no governo, não é, que requer muita paciência, porque, como o senhor falou, são muitos grupos, né, tanto na parte cultural no São João, no Carnaval, o artista que quer se apresentar, que quer ter a chance de poder se apresentar, muitas das vezes não é o secretário que tem que dizer, não, vai lá e que nós vamos te botar na programação. Tudo requer, né, as coisas para serem corretas, porque lidar com verba pública tem que ser correto, tem que ter as coisas corretas. Eu quero lhe agradecer, né, por você ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui descontraído, né? Vivemos esse momento agora de trazer essa informação para as pessoas, para o povo da cultura popular, porque o nosso forte aqui mesmo é a cultura, né? Lá no rádio, na Rádio Educadora, que o senhor já esteve várias vezes com a gente lá, e a gente sempre se colocando à disposição, porque esse é o nosso papel. E aí o senhor, como secretário na pasta da cultura popular, claro que não é só o Bumba Boi também, né? Tem a cultura, ela abrange a dança, a música, artistas, enfim, são muitas coisas, o teatro, são várias coisas. Então eu quero lhe agradecer e vamos torcer, né? Torcer para que esse momento passe e que a gente possa inovar, que a gente possa criar, que a secretaria, através do governo do estado, possa estar, o governador Flávio Dino, para fazer com que esse momento aí seja vencido, que as brincadeiras possam ter recurso, que esse auxílio emergencial possa chegar e que possa chegar também às mãos de quem produziu, mesmo sem estar no terreiro, sem estar no arraial, mas que fez produção através de live, que possam também ser beneficiados. Eu quero lhe agradecer e o senhor, para as suas considerações finais, fica aqui o nosso agradecimento. Tá bom, secretário? Tranquilo, Juarez. Eu agradeço a oportunidade de conversar contigo mais uma vez, com todos os teus seguidores. De fato, eu tenho pouca idade, né? 29 anos, mas estou aí no serviço público há bastante tempo, tendo passado por diversos cargos já no governo federal, no governo municipal, agora no governo estadual também, por várias secretarias. Acabei ganhando uma bagagem interessante para poder trazer toda essa bagagem, toda essa experiência que eu peguei. Também tive grandes líderes que me ajudaram bastante nessa caminhada, exemplo do Felipe Camarão, do Diego Galdino, que me ajudaram bastante para que eu pudesse hoje estar numa pasta que é realmente complicada no sentido de quantidade de desafios que a gente tem para vencer, porque nós temos aí um Maranhão imenso, com vários municípios, o Maranhão, na verdade, maior que muito país da Europa, com vários municípios, com uma diversidade cultural gigantesca, inclusive que as pessoas precisam conhecer o Maranhão como um todo para poder entender essa diferença, de saber que o que se comemora aqui, o que é tradicional aqui na ilha, durante o mês do mês junino, não é a mesma pegada, não faz o mesmo sucesso lá na região tocantina. Eles têm as suas próprias manifestações, sua própria forma de fazer as suas manifestações. Isso é legal, é importante que eu tenha tido essa experiência, conhecer mais de 190 municípios do nosso estado, também me ajudou bastante nisso. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que a gente passe por essa crise o mais rápido possível, que a gente possa voltar a comemorar as nossas festas presencialmente, que a gente possa voltar a sentir o calor humano e sentir essa emoção que contagia o mundo inteiro, através da cultura do nosso Maranhão, que aí foi montada desde os indígenas, que receberam os europeus, os africanos, aqui na nossa terra e transformou a nossa sociedade no que hoje é, com toda essa tradição e toda essa beleza cultural que nós temos. Eu já até me despedi do senhor, mas só para a gente fechar, até requeria mais tempo para falarmos sobre isso. E eu acho até que não tem nem como a gente falar, né? Porque nós não realizamos São João, a possibilidade remota, né? Mas vamos ter, com fé em Deus, vamos ter o carnaval. Falar de cachê agora não tem como, né? Vamos esperar um tempo mais, secretário. Porque chegou aqui o Belo preocupado com o cachê. O Belo está preocupado com o valor. cachê.
com o valor. As pessoas... O aumento do cachê, que já não acontece há mais de 10 anos, no Carnaval e no São João. Isso é um outro debate que precisa ser feito. As pessoas pensam, às vezes, assim... Muita gente tem muito preconceito, fala, caramba, o cara só pensa em cachê, por que só se fala em cachê? Porque o cachê é o combustível disso acontecer. A gente tem que... É importante que a gente saiba disso. Sem o cachê, sem a parte financeira, nada faz, nada acontece. Eles têm indumentários para fazer instrumento, tem que renovar, se renovar, e o cachê acaba ficando o mesmo. A questão é que nós temos enfrentado nos últimos anos uma crise severa. Manter as atividades como nós mantemos, na grandeza que nós mantemos, já é um grande acerto, assim, uma grande vitória. E a gente tem que... Claro que a gente sabe que precisa aumentar cachê, mas aí também, da mesma forma que não aumentou cachê, nós não temos aumento de salário também há 10 anos. É o mesmo da grande parte dos servidores públicos. É a mesma crise para todo mundo. Infelizmente, as coisas estão aumentando e a gente não consegue aumentar porque o poder público não tem a capacidade de atender a tudo que nós precisamos no fôlego que nós temos, porque a arrecadação diminui e a gente acaba ficando sem recursos para fazer. Mas, com fé em Deus, com uma nova guinada econômica, e tem que torcer muito para que com essa crise sanitária, com o fim dela, a gente tenha um retorno econômico positivo para a gente poder também experimentar melhorias nos cachês e em toda a nossa programação. Tá, eu sabia que é complicado a gente falar, porque realmente já está defasado demais. Há mais de 10 anos que não se tem esse aumento de cachê. Quem me manda um abraço aqui é o nosso presidente da Central de Bumba Meu Boi, o nosso João de Bento, né? João de Bento, que é presidente lá da Central, que tem realizado um bom trabalho à frente da Central, do sotaque da Baixada e do sotaque Costa de Mão. Eu quero um abraço para ele, que sabe que é das necessidades desses dois sotaques, que são importantíssimos para a gente, tem uma história belíssima e que as pessoas precisam conhecer para valorizar cada vez mais. É muito importante, a gente vai continuar todas as nossas conversas, nosso trabalho para salvaguarda, para promoção e para melhoria desses dois sotaques. A gente vai continuar, se Deus quiser, muito em breve. Muito obrigado. Secretário Anderson Lindoso, da pasta da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, que bateu esse papo com a gente. Agradecer a todos os amigos que participaram aqui, que perguntaram. Né? Não dá para a gente perguntar tudo. Agradecer aqui o Carlinhos, né? O Carlinhos do grupo A Voz do Povo, meu amigo Melo, todos vocês que participaram, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer ao secretário Anderson Lindoso, tá bom? A gente se encontra num outro momento, durante a semana aí, o pessoal da produção passa para vocês com quem vai estar conosco aí durante a semana, tá bom? Grande abraço, gente!